Cruzeiro tropeçou na rodada, foi até São Januário e vacilou, hein? Vacilou. O Vascão da Gama levou a melhor. Eu quero te convidar a acompanhar comigo no YouTube os melhores momentos, ou no caso, para a torcida do Cruzeiro, os piores momentos do jogo entre Vasco da Gama e Cruzeiro. O Cruzeiro parecia desligado, o Vasco, numa outra rotação, acabou levando a melhor. Bora colocar para quem tá no YouTube os melhores momentos? E aí o Ale Oliveira, o João Vitor Xavier vão analisar. Ale, o Cruzeiro não é que fez um jogo ruim, mas acho que foi abaixo do que vinha apresentando nos últimos jogos. Por outro lado, o Vasco, numa crescente, se aproveita de vacilos individuais. Primeiro o Kaique, dá esse bote errado. O Ryan abre o placar pro Vasco. Esse Ryan, hein? Tem nem 20 anos ainda, é bom de bola. Bom de bola, Ryan. O Pumita Rodrigues, Ale, fez uma belíssima inversão de bola. Aí o Kaique erra o tempo do bote, né? Pra fazer o corte pelo alto. Vem o cruzamento. Fabrício, o Jonathan também, Jesus, né? Acho que deixou descolar da marcação do Ryan. E o Vasco faz 1-0. São imagens pra você no YouTube. Depois o Cruzeiro seguiu tentando, né? Mas não estava numa noite feliz o Caio Jorge, tomando decisões erradas ali à frente. Ale, sua avaliação, sua opinião do que foi a vitória do Vascão da Gama. O Vasco ganhou, derrotando o Cruzeiro e agora fazendo com que o Flamengo abra vantagem na liderança do campeonato, Ale. Disparado o melhor momento do Vasco, a gente tem que ressaltar isso, né? Tanto em números, né? São 7 jogos sem ser derrotado, incluindo aí a classificação para cima do Botafogo, né? Na Copa do Brasil, o Vasco que é semifinalista dessa competição, vai pegar o Fluminense na próxima fase, quando acabar o Campeonato Brasileiro. O time nesses 7 jogos empatou com o Flamengo no Maracanã, né? Então realmente tem crescido e individualmente também. Você citou 2 caras que estão muito bem, tanto o Ryan como o Paulo Henrique. O Felipe Coutinho também não é o Felipe Coutinho, aquele Felipe Coutinho, o da sua melhor versão, mas disparado o melhor Felipe Coutinho com a camisa do Vasco depois do seu retorno ao Brasil. Então é um comandante ali do meio campo, ele dita mesmo o ritmo. Então é um Vasco muito mais... Você vê, né, que o Diniz não manda o Felipe Coutinho bater tiro de meta, sabe? Não tem essas coisas não tem. Mas de qualquer forma as coisas não deram certo pro Cruzeiro. Você falou bem, não foi um jogo ruim, mas não foi um jogo bom, não. Pouco inspirados os jogadores mais importantes e ainda aqueles caras que a gente não tá acostumado a ver falhar, acabaram falhando, né? O Kaique nesse lance do primeiro gol, o Kaique, o Mateuzinho no lance do segundo gol. Ale, mas o lance do segundo gol, né? O lance, a gente viu ali ainda há pouco o Mateuzinho, cara, é de quem tá muito desligado no jogo. Porque a bola ficou inteira pra ele, cara, inteira. E aí ele dá um cochilo, né? Dá um vacilo, perde a bola e aí o Vasco se aproveita, vai na cara do gol, não tem nada com isso. Mas não é do Mateuzinho esse tipo de erro, não costuma estar assim desligado no jogo. Não é. E pra quem não viu, né, o segundo gol do Vasco, essa bola também é longa, mais uma inversão longa, né, vindo da defesa. Aliás, muito parecida, né, com os dois gols. E aí o Kaique não consegue alcançar a bola e o Mateuzinho tinha acabado de entrar, foi a primeira ação dele no jogo, talvez. Tava frio, né? Frio. Ele tá fazendo a cobertura do lateral esquerdo do Cruzeiro e ao invés dele tirar essa bola, dar alguma outra solução pro perigo, ele tenta dominar para dentro para sair jogando, talvez para acelerar o ataque, né, novamente. E nessa o Paulo Henrique acreditou no erro e foi até o fim, conseguiu fazer o gol, que meio que matou o jogo, né? Mas a verdade é que as coisas não deram certo pro Cruzeiro e o Vasco se aproveitou disso. Agora, eu não vou fazer terra arrasada. Eu vi alguns torcedores mais radicais, o que é comum, não é uma crítica, não. É uma constatação. Esse não presta, aquele não presta. Meu amigo, foram 8 jogos sem perder, fora de casa, no Brasileiro, só no Brasileiro. Então, assim, o time está muito bem, obrigado. Eu tenho ressaltado isso aqui, porque o torcedor às vezes não se atenta. Com 25 jogos e 50 pontos conquistados, sabe onde o Cruzeiro estaria no Campeonato Brasileiro de 2024? Meu grande amigo Thiago? Provavelmente líder isolado. Líder do campeonato. Então o campeonato, a temporada como um todo ainda é muito boa, mas evidentemente que vai ter tropeço.
E a gente tá vendo os outros tropeçando também. E a se reconhecer a temporada, né, absurda do Flamengo, que faz um campeonato totalmente fora da curva. Acima, muito acima, né? Mas, de qualquer maneira, acho normal e o futebol é maravilhoso por isso. Porque, por exemplo, quinta-feira o Cruzeiro pode ir no Maracanã, pode muito bem no Maracanã e conseguir um resultado positivo. E aí, de novo, dar a volta por cima e voltar a se aproximar do Flamengo. Vamos falar desse jogo já já. O Emerson Pansieri vai atualizar as informações do Cruzeirão. Aliás, o seu Geraldo Vitor tá aqui nos estúdios. Cruzeirense, né, Geraldão? Tá aí feliz com a campanha do Cruzeiro. Ele que é do bairro Santa Cruz Industrial, lá em Contagem, tá nos visitando. Ô, João Vitor Xavier, fala aí pro seu Geraldo, tá aqui nos estúdios, conhecendo a Itatiaia e pra toda a torcida do Cruzeiro. O que pegou nesse fim de semana na derrota pro Vasco da Gama, João? E agora esse jogo pela frente, esse baita desafio. É confronto direto contra o Mengão, lá no Maraca, hein, João? Um abraço. Um abraço, Thiago, amigos do Rádio Esportes. Foi uma derrota muito ruim para o Cruzeiro, para as pretensões do Cruzeiro, em especial essa derrota do Cruzeiro somada com a vitória do Flamengo para cima do Corinthians, né? Aquele pênalti maroto do Yuri Alberto doeu mais na torcida do Cruzeiro do que na torcida do próprio Corinthians. Agora vencer o Flamengo fora de casa, o melhor time do Brasil, para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo vence o Cruzeiro, o Flamengo abre uma vantagem muito grande e aí, Thiago, fica muito difícil superar esse resultado do Flamengo a longo prazo. Fica muito difícil a briga pelo título. No entanto, tudo é possível, mas acredito que é possível conquistar um bom resultado fora de casa. Cruzeiro tem time para isso. Cruzeiro tem uma equipe boa, venceu o Flamengo no primeiro turno e pode vencer de novo o Flamengo jogando fora de casa. Se não der para vencer, Thiago, pelo menos buscar um empatezinho contra o Flamengo no Rio de Janeiro, porque aí volta com a distância mantida e joga com uma eventual perca de foco do Flamengo numa reta final de campeonato, pensando aí num Flamengo muito vivo na Libertadores. Se não der para vencer, Thiago, que pelo menos não perca o jogo para poder segurar a onda aí, segurar essa distância e manter o Cruzeiro vivo pro sonho do título brasileiro, viu, Thiago? Quinta-feira, João, grande jogo. O Emerson Pansieri, quinta-feira, meu amigo. Quinta-feira o bicho vai pegar no Maraca, Pansi. Um abraço, boa tarde. Como fica a preparação do Cruzeiro até lá? E uma vantagem, né? O Cruzeiro tinha um montão de gente pendurada, perdeu ninguém, Pansi. É verdade, Thiago. Um abraço pra você, pro Alê, pro João, todo mundo que acompanha aqui o nosso Rádio Esportes Itatiaia. Você falou bem, eu até anotei aqui, Fabrício Bruno, Romero, Pereira, Wanderson, Caio Jorge, o Wallace e o Mateuzinho, né? O Matheus Henrique. Essa turma tava toda pendurada. Nenhum deles recebeu cartão, então todo mundo vai pro jogo contra o Flamengo na quinta-feira às 8h30 da noite. Cruzeiro treinando hoje cedo na Toca. Amanhã também a atividade na parte da manhã. O treino de quarta-feira é à tarde, porque aí o Cruzeiro já chega à noite, deve chegar por volta de 10 horas da noite para quarta-feira, e aí o time ficando hospedado no Rio de Janeiro para essa partida contra o Flamengo. Ô, Thiago, eu acompanhava o que você e o Alê diziam, eu até estava fazendo uma pesquisa aqui. O Flamengo não perdeu em casa ainda esse ano, né? Um mandante complicado, né? Então o Cruzeiro vai ter que jogar contra um time dessa qualidade também, que a gente sabe de todas as qualidades técnicas, mas a parte de vencer dentro de casa é também um aspecto importante a ser levantado. E tem 15 anos que o Cruzeiro não vence o Flamengo como visitante, ou seja, é hora de quebrar tabu, né? É hora do Cruzeiro buscar reverter esse quadro. Sobre o time, o que dá para destacar? Ontem o Sinisterra fazendo um trabalho de preparação física, vamos ver como é que foi o trabalho do Sinisterra hoje, se ele já fez algo com o grupo, se ele já fez algo com os demais companheiros, para saber se vai ser relacionado. Se ele foi a campo, já é um grande indício que pode participar, pelo menos do banco de reservas, desse jogo contra o Flamengo. Sinisterra, que o próprio técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, nos disse, né, na entrevista coletiva após o duelo com o Vasco, que precisava ter esse cuidado, né, da preparação física, do departamento médico, não podia expor o jogador a qualquer tipo de problema, tinha um estiramento na coxa, mas se tiver condições de jogo, já dá uma reforçada no banco. Banco esse que vai ter o Gabigol. E aí, Thiago, imagina, hein?
Gabigol chegando lá no Maraca. É a primeira vez? Primeira vez, Thiago. Primeira vez do Gabigol no Maracanã com a camisa do Cruzeiro diante do Flamengo. Ele fez gol aqui, né, no Mineirão. Mas é outra parte da história que só o futebol pode proporcionar. E isso vai acontecer na quinta-feira e tem um retorno importante. O Vidalba, que é titular absoluto dessa defesa do Cruzeiro, para atuar ao lado ali do Fabrício Bruno na zaga celeste. Thiagão. Olha, Oliveira, como é que você projeta esse jogo? O Cruzeiro, né, se quiser continuar brigando pelo campeonato, vai ter que pontuar no Maracanã, caso de uma vitória do Flamengo. Não é que fica tudo resolvido, né? Não tem nada encerrado, mas aí a vantagem do Flamengo fica bem grande, viu, Ale? Você não tem a dúvida que o Flamengo ele se aproxima muito mais do título. E é a equipe a ser batida mesmo, não é só porque é o líder, não. Tem o melhor ataque, melhor defesa. Como disse o Pan, está invicto na condição de mandante, é semifinalista da Libertadores, tem uma sequência no Campeonato Brasileiro que é bem impressionante, né? Você pegar a última derrota do Flamengo foi na 14ª rodada, quando perdeu por 1-0 para o Santos. Você vê como faz tempo, naquela época até o Neymar jogava. Então é realmente uma equipe especial, um elenco recheado de grandes jogadores. Mas vou te falar, não que seja melhor jogar com o Flamengo do que com o Vasco, não é isso. Eu vou tentar me fazer entender, o que normalmente é difícil, viu, Thiagão? Bem difícil. Muito complicado. Mas o time do Cruzeiro, ele é treinado, ele é moldado, ele é pensado para esses grandes jogos. E não é à toa, não é uma coincidência, que se você pegar os 8 primeiros, na verdade os 7, né? Porque o Cruzeiro está ali na vice-liderança, 7 primeiros do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não foi derrotado por nenhum deles. Nenhum deles. Porque são equipes que jogam e deixam jogar. Então, aí, por exemplo, se justifica um questionamento que a gente faz muito aqui, né? Do Christian, do Wanderson, sabe? Essa questão desse equilíbrio no momento defensivo, embora ofensivamente eles não entreguem tanto, se justifica nesses grandes jogos. E eu não tenho dúvida que o Cruzeiro vai muito forte para essa partida no Maracanã. E é um jogo que o Cruzeiro, como um todo, gosta de jogar. E a gente já viu, eu citei o Santos aqui, podia citar o Estudiantes na Argentina, que o Flamengo é bom, mas não é imbatível, prova disso, que o próprio Cruzeiro venceu jogando no Mineirão, né, Thiagão? Eu boto fé, viu, Ale? Eu boto fé no Cruzeiro, sim. Por que não ir lá e surpreender o Flamengo no Maracanã? Ô, Thiago, só pra gente trazer uma nota aqui de falecimento do Cruzeiro, o Dr. Paulo Roberto Cifuentes Costa, era presidente do Conselho Deliberativo. O velório dele sendo hoje das 13 horas até as 17 no cemitério Parque da Colina. Foi uma nota, inclusive, aí do Dr. Lidson Potti, né, que é presidente do Cruzeiro Associação, lamentando aí o falecimento do Dr. Paulo Roberto Cifuentes Costa. Um abraço, né, para a família, muita força, os sentimentos também aqui da Itatiaia para a família do Dr. Paulo Roberto Cifuentes Costa. É um grande cruzeirense, Dr. Paulo Cifuentes, sempre presente na história do Cruzeiro, inclusive nos jogos lá, já foi no Seu Nome, Seu Bairro. Um abraço